Gilberto Leal, que é analista de mercados, fala conosco ao vivo, participa com a gente nesta edição do Agro é Massa. Ele que está em Sinop, lá no estado do Mato Grosso, e está com a gente aqui no Agro é Massa nesta quinta-feira. Gilberto, sempre um prazer conversar contigo. E eu tenho dois temas para tratar, né? Um deles está relacionado a milho, né? E o milho, ele vem com uma comercialização com os preços caindo, até porque tem um volume considerável, né, do que foi colhido na 24, 25, na segunda safra. Já tem colheita no sul do Brasil, deve ter uns 25, 26 milhões de toneladas comercializando. Isso está pesando muito no mercado. Gilberto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês também, da Rádio Massa. Fabiano, na verdade, o que acontece com o milho, né? O milho, nós estamos com um balanço mais confortável. Nós passamos, né, do ano passado para cá com estoques de passagem mais aliviados, assim dizendo, né, mais confortáveis, né? Automaticamente, o mercado analisando o balanço e aonde a gente tem uma demanda um pouco mais firme, que é de mercado doméstico, né, de mercado interno, principalmente a cadeia das rações e aqui no Mato Grosso, no Ethanol Crush. Mas esse programa já está long, né? As compras das indústrias e a compra das indústrias para esmagamento de milho para o etanol já estão longas, o mercado acabou perdendo força. O que mexeu também, Fabiano? A queda do dólar, esse movimento que a gente viu no início do ano aí de desdolarização que está acontecendo desde o ano passado. Isso acaba prejudicando o cereal brasileiro em matriz de competitividade também para exportação e acaba pressionando não só a B3, que veio aí nos últimos pregões também pressionada, mas também com o mercado físico, o mercado doméstico. Para o mercado físico, Fabiano, os negócios são muito pontuais. O que a gente tem visto aí a nível Brasil, muito pontuais. A primeira safra verão de milho, já está sendo colhida, como você bem colocou, no sul do país. O avanço da colheita da soja tem favorecido também o plantio do milho segunda safra. Então, a gente está plantando o milho segunda safra dentro de uma janela ideal e isso acaba não trazendo preocupações ao mercado em relação à oferta de milho no Brasil, né? O que nós temos que ficar de olho é nessa queda do dólar que vem encarecendo o milho brasileiro nas exportações. E isso acaba prejudicando um pouco o programa de exportação brasileiro. Caso a gente não consiga exportar o que está programado, a gente pode sofrer uma pressão ainda maior do lado da oferta, porque a gente vai ficar mais dependente de uma demanda de mercado doméstico, Fabiano. Muito bem. E olha só, aí entrando num tema também que é bastante relevante, Gilberto, soja. Né? Soja vai sendo extremamente influenciado pelo dólar. O dólar recuou a 5,20. Nós tivemos de novo o dólar a R$ 5,20 fechando o mercado nesta última quarta-feira. Ontem eu até participava de uma reunião virtual com alguns colegas que foram do curso de economia e já falavam pelos fundamentos, né? Mas a economia tem muita geopolítica para se falar que os fundamentos se cumprem, né? Uma tendência até de se baixar mais ainda, ficando até abaixo de R$5, que seria uma preocupação muito alta. Quando eu olho para as cotações aqui, Gilberto, Mato Grosso do Sul, eu estou vendo queda em Sidrolândia de 1%, né, vindo para R$ 109,00 a saca. São Gabriel do Oeste, que é ao norte do Mato Grosso do Sul, a R$ 107,10. Maracaju, que é um grande polo, R$ 110,40. Enfim, nós temos visto quedas no mercado físico e é natural que isso ocorra por conta da formação de preço, né? Chicago até teve alta nessa quarta-feira, dólar permanece baixo, tendência de prêmio é continuar caindo por conta dessa colheita. Como negociar essa soja no momento em que nós vamos ter ainda soja sendo entregue americana na China entre março e maio deste ano? Fabiano, soja a gente viu um movimento muito forte agora, principalmente com Chicago. Essa firmeza que nós temos em Chicago está totalmente correlacionado a esse movimento financeiro do dólar, essa desdolarização, China saindo de bonds americanos, o Brasil saindo de bonds americanos. O Brasil vendeu 27% das suas reservas cambiais em bonds americanos. Para onde que está indo esse dinheiro, né? Essa grana, principalmente para ouro e prata, que vem nas máximas, né?
E aí, uma boa parte disso, através de fundos, está vindo para as commodities, para Chicago. Chicago vem no movimento de firmeza. Por que os preços no Brasil não sobem? A gente tem uma manutenção dos prêmios, né, porque você tem uma correlação inversa com o dólar, você acaba firmando um pouco mais os prêmios na exportação, mas os preços não sobem. Nós temos Chicago em alta e nós temos os prêmios firmes e um dólar depreciado. E aí impacta diretamente na formação de preço, porque a gente deixa a nossa logística muito mais cara. E é o que vem ocorrendo, Fabiano. Principalmente aqui no Mato Grosso. Você falou de line-up antes na rádio aí. Os line-ups têm crescido. O fluxo tem o fluxo não está de acordo com o line-up do Brasil, ou seja, eu tenho mais nomeações do que volume entregue e mais nomeações do que volume em trânsito. E isso tem o quê? Encarecido a logística, principalmente os custos de frete rodoviários, que é o que está acontecendo no Mato Grosso. Nós já estamos praticamente aí 23% a 24% colhido. A região nossa, norte e médio norte, acima de 50%. Existiu uma concentração, os fretes estouraram. E aí, para o originador, Fabiano, o que vem ocorrendo? Acaba essas nomeações aumentando, o line-up aumentando, e eu não tendo o grão, como você colocou, eu preciso rolar essas posições. Então, a gente está sofrendo um famoso short squeeze logístico, e isso custa para o originador. E aonde que o originador vai tentar se proteger? Na conta, no pricing da soja, cada vez mais proteções na precificação e os preços vêm cedendo. Por que eu fiz toda essa introdução para você? O que o produtor tem que fazer neste momento? Se ele tem uma necessidade de fluxo de caixa de curto prazo, não faz sentido eu segurar produto. Faz sentido eu sair fora, trazer essa grana para dentro do meu caixa e aí eu vou montar uma estratégia através de derivativos em bolsa. Ou seja, ela call de dólar, que está nas mínimas, ou seja, ela também call de Chicago, porque daí eu vou me posicionar no mercado. Você bem colocou em relação às entregas de soja pelos Estados Unidos para a China. Existe uma grande expectativa agora da fase 2 do acordo comercial com a China e os Estados Unidos em relação ao início das compras das 25 milhões de toneladas. Nós não temos o fato concreto de início dessas compras, mas temos aí acenos de Donald Trump indo a viagens a Pequim nos próximos meses. O que a gente tem de histórico? Que geralmente acaba tendo algumas compras de afago. Para Chicago, Fabiano, isto é positivo. Por isso que eu coloco para vocês a gente se posicionar através de um derivativo de call na Bolsa de Chicago. Mês de maio aí quase tradando $11 por bushel. Para os bases no Brasil, para os prêmios no Brasil, a gente pode sofrer uma pressão adicional, porque a gente está migrando esta demanda, né, para os Estados Unidos. Vale salientar que já neste ano safra, na nossa janela de exportação, o Brasil vendeu menos para a China, aproximadamente 6 milhões de toneladas. Então, a estratégia é saia fora do risco do fisco, regime de caixa, traz essa grana para dentro do caixa e aí posiciona em derivativo, sendo ele na Bolsa de Chicago, sendo ele no dólar, aí vou estar posicionado e surfar aí uma onda de alta do mercado. Muito bem, Gilberto Leal, e essa mensagem para o produtor brasileiro, para o produtor aqui do Mato Grosso do Sul, para a gente estar transmitindo, mas pela internet para o Brasil inteiro, é extremamente importante para que ele consiga sair dessa situação com menor frequência de pressão de preço sobre o seu produto possível. Gilberto Leal, quero agradecer sua participação aqui no Agro é Massa, aqui com a gente. Muito obrigado, um bom dia a você. Fique com Deus. Muito obrigado, Fabiano, pelo convite. Estamos sempre à disposição.